Olá, pessoal. Eu sou a Valesca Karsten, educadora, proprietária de uma escola de educação infantil em Porto Alegre chamada Caracol. Na minha trajetória profissional, que começou há bastante tempo, acompanho o desenvolvimento diário de muitas crianças, suas famílias e todo o universo que envolve a infância. No Caracol, a arte faz parte do dia a dia. Proporcionamos para as crianças um repertório rico de atividades. Lá elas colocam a mão na massa, na terra, aprendem a fazer comidinhas, ouvem histórias, músicas, se exercitam e ampliam os seus repertórios. Enfim, estimulam a criatividade e fazem o que eu acredito que é o mais importante na infância, o brincar. Por que o brincar é tão importante para a criança? Pois é quando a gente, pequena, desenvolve a criatividade, que é a ferramenta que diferencia as pessoas para a resolução de problemas, dos simples aos mais complexos. Sou uma diretora de escola que me ocupo pessoalmente da equipe, principalmente com as crianças. Eu amo estar com elas. Além da escola, faço parte de um grupo como pesquisadora. O nosso grupo é o Paisdemia. Nós entrevistamos famílias de todo o Brasil durante a pandemia e escrevemos sobre isso para a revista Pais e Filhos. Além disso, eu sou mãe do Tiago e da Roberta. E idealizadora desse podcast, que é o Pod Mãe, que é um espaço de escuta, de trocas e sempre com o olhar de cuidar de quem cuida. Eu escrevo também uma coluna mensalmente para a revista Bá. E hoje comigo no episódio 4 do Pod Mãe, tenho o prazer de receber 3 mulheres admiráveis que vão bater um papo muito legal sobre o que é ser mãe sendo uma especialista, como é não ser mãe, como é a maternidade com um filho bebê e estar gestando outro e muito mais. Vocês podem nos acompanhar no YouTube e também no Spotify, lembrando que o nome desse podcast é Pode Mãe, porque as mães podem muito, né? Oi, meninas, tudo bem? Tudo? Tô muito feliz esse fim de tarde com vocês. Nós íamos nos encontrar lá no início do ano, março, abril, aí a gente teve aquela enxurrada que nos invadiu, todo mundo se ocupou do seu jeito, mas chegou o dia da gente se encontrar. Eu tava ansiosa, tô muito feliz, muito obrigada, Marina, muito obrigada, Regina, Cíntia, por terem vindo. Vocês são pessoas assim que eu tenho muita admiração e não tem como dividir o que vocês vivem, o que vocês conhecem, o que vocês sabem com as outras pessoas. Então, a ideia é que a gente faça uma conversa, que a gente conte um pouquinho o que tiver a fim de contar e que a gente bata um papo, não tem roteiro. É uma conversa, é um bate-papo. Tem umas estreando aqui no podcast, depois disso aí vira uma cachaça, que a gente não quer mais largar, né? Então, hoje a gente tá de chazinho, mas se vocês gostarem, na próxima nós vamos comemorar com o martelinho. O que vocês acham? Pra mim vai demorar um pouco ainda. Mas então, tava fazendo a abertura e tava colocando que a ideia hoje é conversar, assim, com vocês. Eu vou começar passando a bola pra Regina. A Regina, deixa eu pegar na minha colinha aqui, porque a Regina é uma avó, uma mãe e uma profissional muito estudiosa e completa. A Regina é psicóloga, psicanalista, psicopedagoga clínica e doutora em psicologia da educação. É mãe de 2 mulheres admiráveis, que eu tenho o prazer de conviver com elas e com os filhos delas. Até eu estava lendo, já vou te perguntar, mas eu estava lendo uma entrevista numa revista com a Lilia Schwartz, e ela falando que ela tem hoje muitos grandes amigos que foram alunos. E que ela troca muito com eles, né? E aí eu fico pensando que as pessoas que passam lá pela escola onde eu trabalho, muitos também a gente vai se aproximando, porque são anos de convivência, né? Claro. Então eu conheço a Regina profissionalmente antes dela ter os netos. E uma vez até entrevista lá na Caracol. Uma entrevista foi lá. Depois as filhas. A mais velha teve o mais velho que já se formou e está em outra escola, agora tem o pequeno se formando, e tem a filha da outra filha que está lá com a gente, que é uma grande figura, né? É a coisa mais querida. Então, assim, Regina,
a primeira coisa que eu quero te deixar pensando antes de eu apresentar as nossas outras convidadas é a seguinte: ser uma especialista facilita a vida de uma mãe ou não? Mas daqui a pouquinho eu volto para ti. A minha segunda convidada é a Marina Bignetti, assim que diz? Isso. Italiano é Bignetti, mas eu também falo Bignetti. Binetti, mas vamos lá, que eu sou gringa, vamos falar como os gringos falam, Binetti. A Mari é administradora, executiva na área de compras da SAP e desde junho de 2023 é mãe do Santiago. O Santi tá com agora 1 ano e... 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E agora vem vindo outro bebê por aqui, né? Vem 1 ano agora. 1 ano. Quantos meses tu tá gestando? Eu tô com 5 já. Nossa! Descobri no meio ali daquela função da enchente, foi bem ali. Olha só! É. Por isso tu tá assim mais linda ainda. Bom, e a nossa outra convidada é a querida Cíntia Stribel. Bom, a Cíntia, eu tenho que falar porque assim, nós trabalhamos juntas há mais ou menos 30 anos, então vocês imaginam a nossa trajetória nas aventuras de educar e ensinar. A Cíntia é nutricionista e há mais de 30 anos atua na profissão, trabalha comigo no Caracol, é a responsável pela alimentação, na escola e na cozinha da escola, que é a Nutrir. Até a gente estava falando, são 30 anos que a gente trabalha junto, Cíntia. Mais ou menos. Eu não fiz as contas, mas é por aí. Nossa, além de preparar o cardápio, a Cíntia e eu e a minha mãe, nós sempre acreditamos que a questão da alimentação fosse fundamental para que as crianças tivessem uma educação alimentar e não passar quando crescem pela reeducação alimentar. Então, a Cíntia se ocupa das oficinas culinárias com as crianças. Então, hoje tu é uma especialista em alimentação infantil, né, Cíntia? Com esse teu jeito. Não sei ser uma especialista, mas tanto tempo junto, né? Mas a gente começou com aquele projeto, né? Que eu acho que isso que construiu, né, as oficinas. Sim, né? Sim, ficou tão grande esse projeto que a gente teve que ter uma cozinha fora da escola. E que faz toda a comida da escola e lá ela faz as oficinas com as crianças. É um sucesso. E tu também trabalha com alimentação para idosos, né, Cíntia? Também, depois de um tempo, fui trabalhar com idosas numa ILPI, que a gente chama, né? Uma instituição de longa permanência. Então eu disse para a Valesca que eu brinco que eu trabalho do 0 ao 100. Porque é uma outra fase de vida, né? Mas adoro as duas, porque até no fim eu acho que acaba se complementando, né? Sim. Porque é uma caminhada até lá. Sim, né? Sim, imagino, sim. E todo o processo de trabalhar com as pessoas de mais idade tem que ter um preparo, uma identificação, né? E eu acho que o momento da vida, assim, que eu sempre penso que a alimentação é muito o afeto, assim, de tu comer bem, mas comer com sabor, que é muito na escola se pensa a vida toda, né, Valesca? Então, e nessa fase da vida também, eu penso que quando tu chega nessa idade, às vezes, até a própria limitação física impede, né, ou recomendam certas restrições, enfim, mas às vezes tu pensa, poxa, mas é uma fase da vida que a alimentação também se torna um grande foco de prazer, de convívio. Claro. Então, nesse sentido, eu acho que se complementa, né, a convivialidade, o prazer, a vontade de experimentar coisas boas, né? Sim, as restrições que vão surgindo. E agora, que a gente vai durar uns 120 anos, tu imagina que tu vai trabalhar muito, né, Cíntia? Daí nesse trajeto para construir o 100, né? Começa aqui no zero, né? Começa do zero para chegar no 100 bem. É isso aí. Por isso que eu acredito nisso, o processo da educação mesmo. Sim, reflete, né, em todas as idades. É isso aí. Não adianta, né, ter todo um estímulo intelectual se tu não come bem. Uma coisa tá ligada à nutrição, né? Nutrir o cérebro, nutrir o corpo, o prazer de comer, o tempo de comer. Mas isso é um assunto, nós vamos falar sobre tudo isso aí. Isso aí isso dá vários podcasts. E aí, Regina, me conta. A pergunta mesmo, então, é a pergunta se tu ser uma especialista facilitou a tua vida. Se quando veio a Anne, que é a tua filha mais velha, tu já eras uma especialista, ou se tu foi se especializando mãe. E aí eu quero saber como que é isso, como é ser mãe, especialista, ser avó, com toda essa bagagem da tua formação. Como que é isso? Eu vou te dizer assim que, sim, quando a Anne nasceu, eu já estava fazendo mestrado, quer dizer, eu já tinha terminado a faculdade, fazendo mestrado.
Mas assim, eu acho que numa das minhas especializações é que deu clique, que me ajudou a ser mãe, né? Até minhas filhas já estavam um pouquinho maiores, mais adolescentes, eu fui fazer psicopedagogia clínica. Porque eu justamente trabalhava entre a escola e a clínica, né? A educação, e eu achava que a educação não tomava muito em conta, assim, a questão mais emocional do aluno. Quer dizer, ou o aluno era problema de aprendizagem, então vai ser reeducado, né? Ou então vai para o psiquiatra, né? Mas o próprio problema de aprendizagem tem as questões emocionais presentes. Então, aquilo me incomodava. E aí, eu acabei encontrando numa pessoa maravilhosa, que foi a Alicia Fernandes, né? Simplesmente a Alicia Fernandes. Mas assim, eu vou te dizer que eu me esforcei. Porque eu procurei muito, assim, na bibliografia, nos cursos que havia aqui, não dava jeito. Era ou uma coisa ou outra, ou uma coisa ou outra. E aí, eu consegui... Uma colega, uma amiga, disse, eu acho que tem um livro. E aí eu fui atrás dela. Até achei que ela não vivia, porque os livros que a gente lia, as pessoas já tinham morrido, né? Não, ela era vivíssima, né? Sim. E aí, então, eu comecei a me formar com ela durante 20 anos. Olha só! E foi assim... E a formação com a Alicia não é uma formação teórica. Não é... Ela é uma formação de experiência, né? Então, a gente tinha momentos grupais, separados, assim, dos seminários, né? Porque os seminários eram mais realmente até teóricos, assim. Ela vinha pra cá? Ela vinha pra cá, depois a gente ia pra lá. Porque o curso dela começava pra aqui. Lá onde? Pra Buenos Aires. Olha só! Sem internet. Não, era assim, 3 vezes por ano. Era uma experiência maravilhosa, assim. E aí, nesses grupos mais, assim, terapêuticos, vamos dizer assim, a gente levava as nossas questões, né? Como mulher, como mãe, como esposa, como o que fosse, o que aparecesse. E aí, eu acho que as coisas se integraram muito, muito mesmo. Eu vou dar um exemplo para aquela coisa de mãe que, por exemplo, a minha mais nova viajou... Aqueles programas de intercâmbio, então ela já estava com 17 anos, foi para a Austrália, né? E a mãe acha que a mãe tem, assim, um conhecimento total do que está se passando com os filhos, né? Sim. Apesar de que elas fechavam no quarto e ali ninguém entrava, mas tu fica com a ilusão de que não, tu sabe tudo. Sim. Daqui a pouco, naquela época que ela viajou, era por carta. Não tinha ainda... internet, essas coisas. Sim. E aí chegavam cartas para a irmã. Dela diretamente para a irmã. A mais nova que a mais nova, Jaque, lá na Austrália, mandando cartas para a Anne. E eu digo assim, não, mas isso aqui é um absurdo. Não me escreve essa guria? Não, eu vou ler. Como, né? Como? Sim, bom, mas não li. Aí estava lá no grupo com a Alicia Fernandes e disse, não, porque é um absurdo, eu vou ler. E aí ela começou a trabalhar comigo. Essa questão da invasão, né? Da invasão na intimidade do outro, do filho, né? É uma sábia, né? Imagina se tu lê uma carta da Jaque lá da Austrália. Não, é que assim, eu não me dava conta desse limite, desse respeito, né? Sim. Né? Sim. E como assim? A carta não é para mim. Então, eu tive que me aguentar. E até ela fez um exercício comigo que eu ia escrever uma carta para mim, não para mostrar para Jaque, para nada. Trabalhando isso, o meu desejo de ter lido uma carta que eu não lia. Sim. Não que ela tivesse me mandado não ler, claro que não. Sim, ela trabalhou comigo, pensar. Exatamente, me trouxe para pensar. E então eu tive esses ensinamentos que me ajudaram profissionalmente muito mais do que as teorias. Entende? Porque as teorias falam mães invasivas, mães não sei o quê. Aquilo não me... Sim. Né? Então, assim, eu acho que sim. Acho que foi o clique, assim.
Ou seja, eu acho que só a teoria, só o especialista teórico, não sei se resolve muito. A gente tem que passar pela experiência também. Com certeza, e tudo agrega, né? Mas também quando a gente tem um olhar atento, né? Claro, isso aí tem tudo a ver com a história, com o desejo de aprender, de trabalhar. Por que eu levei o assunto da carta? Obviamente, eu estava com uma pulga atrás da orelha. Sim. Né? Eu tinha que trabalhar esse problema. Isso era um problema para mim. Sim. Então, eu tive uma escuta muito boa. Sim, pra gente poder entender que os filhos se separam não só quando eles são bebês ali, que vão se separando da gente, mas quando eles crescem também. Claro. É a mesma. Tem que trabalhar a mãe e tem que trabalhar a criança e vice-versa, todo o processo de crescimento de uma criança, né? Marina, querida, a gente não convive tanto quanto a gente gostaria, mas eu sou fã dessa guria. Agora ela vai falar um pouco mais nela, o que ela quiser, e vocês vão conhecer. Como foi o momento que tu descobriu que tu seria a mãe lá pela primeira vez? Vocês estavam planejando? Sim, o Santi foi muito planejado. Então, eu já estava até naquela expectativa, né? Quando vai ser? O Santi que agora tem 1 ano e 3 meses. Um ano e 2, quase 1 ano e 3. E então, ele foi muito, muito planejado mesmo. A gente ficou muito feliz. Eu descobri sozinha, porque o Augusto tinha ido viajar, como sempre. Então, eu me aguentei 1 semana para poder contar para ele, né? Da minha gestação, não foi fácil. Contei para algumas amigas, obviamente, né? Porque foi uma alegria muito grande. Mas aí, enfim, ele chegou de noite, eu pude compartilhar. E ele não imaginava, porque eu disse pra ele, não foi nesse mês. Então, ele já nem tinha isso na cabeça. Que coisa. Mas foi lindo. E aí, assim, passou uma gravidez tranquila, nasceu o Santi. Quando nasceu o Santi, eles passaram por uma experiência de 83 dias na UTI do hospital. Sim. Na verdade, o Santi, quando ele nasceu, ele não nasceu bem. Ele foi imediatamente para UTI, né? Então, o Guto teve que lidar com tudo aquilo no momento do nascimento. Eu acabei tendo que fazer cesárea, eu tentei o parto normal. Hoje eu sei que eu não conseguiria, não teria como, porque o Santiago ele não teria força para nascer de parto normal. Mas, obviamente, eu não sabia, né? E a única coisa durante a minha gestação é que ele tinha o percentil baixo, que é um número que se diz para saber se o bebê vai ser grande, pequeno, né? Pode ter alguma coisa genética, pode ter N coisas, mas não tem como saber. Podia ser uma questão da minha placenta, etc. Então, o dele era baixo. Então, por isso que eu tive que induzir o meu parto. Então, ele nasceu, foi imediatamente para UTI. E ali começou a nossa jornada. É uma jornada, né, Maria? Enorme, assim, gigantesca, grande desafio. Porque, assim, ele nasceu com mais de 2 quilos. Que normalmente, bebê menorzinho, menos de 2 quilos, vai para UTI. Ele nasceu com 37 semanas, ele já era um bebê a termo, ele era grande. Então, por que ele foi para UTI? Né? Daí começou, né? Eu sabia que ele tinha uma dificuldade para respirar, então ele precisou do respirador. Foram inúmeros exames nas primeiras semanas, né? Pra gente tentar descobrir, exame da questão de cromossomos, ressonância magnética, etc. E a gente não descobria nada, tava tudo... E aí, tu já tinha ido pro quarto, Marina? Já tinha ido pro quarto. Eu fiquei internada, acho que 3 dias. E eu tive a minha alta, que também é um momento muito desafiador, porque tu vai pra casa sem o teu filho, né? Tu criou uma expectativa gigantesca. Sim, e vai pra casa, o bebê na UTI, e assim, o que tem o meu bebê? E eu não sabia. E ninguém sabia, né? Ninguém sabia, exatamente. E assim, obviamente acontece casos como os meus, né? O meu, assim, de doenças raras, etc. Mas a gente era uma minoria ali dentro da UTI, né? A gente vivia num mundo diferente. Nós víamos as crianças evoluírem, os bebês evoluírem de uma maneira e o Santiago evoluía de outra maneira. Né? Mas por quê? Então a gente teve que, junto com o geneticista, fazer um exame específico que se chama exoma, que é um mapeamento genético. Então, a partir, deve ter sido lá pelo 15, dia 15, 20, a gente fez essa coleta e sabia que ia demorar. Podia demorar 30, 60 dias. Ele, eu vou investigando, enquanto isso... O que vocês podem fazer, né? Proporcionar melhor qualidade de vida para ele, tá? Com o Santiago aqui. E aí vocês moraram no hospital? A gente morava no hospital. Tanto é que no início a gente dizia assim, era meio sobrevivência. A gente acordava de manhã, tomava café, porque sabia que tinha que se alimentar, que era importante estar bem lá. Tomava banho, ia pro hospital, passava o dia inteirinho lá.
O Santiago nasceu às 8h18 da noite, então a gente criou um costume de cantar parabéns pra ele todas as noites. A gente faz até hoje, inclusive. E então a gente ficava até às 8h18 cantar o parabéns pra ele, daí a gente vinha pra casa, né? Voltava pra casa. E era sempre assim, voltava pra casa, comia o que dava, eu pedia alguma coisa, ia dormir, porque tava cansado, né? Toda aquela rotina do dia, e ia no outro. E aí ficaram amigos de todas as Sim. pessoas do Todos os bebês também. de todo mundo das E uma enfermeiras. rede de apoio, né? Sim, e entenderam que o que eles estavam passando, estão fazendo um movimento lindo de poder acolher, porque aí descobriram que era uma doença. É uma doença genética que se chama miopatia centronuclear. Ela é uma doença do músculo, então ele tem uma fraqueza muscular. Só que como ele é um bebê, a gente não sabe como ele vai evoluir, né? Como vão ser os avanços para ele. Mas assim, quando a gente descobriu, foi um choque muito grande, né? Aí tu vai pra Google, tu vai ler coisas que te deixam apavorado. Todo mundo Melhor, faz isso, né? né, mano? Por mais que a gente saiba, Mas é a primeira coisa que se faz. vai dizer isso pra uma mãe, né? Foi, então, assim, os primeiros, acho que os 3, 4 dias. E aí, então, a gente foi começando a buscar mais informações, buscar pessoas que tinham um tipo de miopatia. A gente conseguiu daí ter contato com a pneumologista do Santiago, que é a doutora Simone, que ela é especialista em doenças raras, então já nos deu mais segurança, mais informação para a gente entender aquilo dali que a gente estava passando. Então, o diagnóstico a gente teve no dia 42 de UTI. Puxa. E foi em tempo recorde. Todo mundo que a gente fala ainda diz, nossa, vocês descobriram em 42 dias. Tem pessoas que passam uma vida, vai descobrir com 40 anos, 50 anos. A gente escutou relatos, né? Mas por quê? Porque assim mesmo, porque são poucas pessoas que têm isso no mundo, tem pouco investimento em pesquisa. Como que é isso, Marina? A miopatia do Santiago, a gente descobriu, junto em contato com a Universidade de Newcastle, que eles têm registrados 520 casos no mundo. É bem pouco. Claro. E existem 3 tipos, né? Que é ligada ao cromossomo X, que ela foi herdada da mãe, né? Vem do cromossomo X. Tem a recessiva, que normalmente vai vir do pai e da mãe, né? Não se manifesta, mas quando junta vai se manifestar. E aí depois tem a dominante, que é o caso do Santiago. O Santiago, ele é uma mutação. Ele é um mutante. Ele escolheu vir assim. Então, até a gente entender tudo isso. Né? Não Vocês muito, não têm? né? Não. Olha. Depois a gente foi investigar, claro, né? Com mais tempo e melhor entendimento também, né? A gente sentou lá com o geneticista, entendeu o que pode ter acontecido, o que é isso, o que é aquilo, o que é, como que foi o diagnóstico dele, né? Tudo se encaixou, mas obviamente demorou um pouco, né? Pra gente também conseguir processar. Nossa, é um desafio. E é a coisa mais linda. Eles têm um cachorro, é um O Golden. Guga, É um Golden. Ele e aquele cachorro fazem. Ai, que amor. E aquele cachorro tá sempre na volta. O cachorro é o terapeuta junto, né? Ai, e ele ficou O Santi. enciumado quando o Santi nasceu? Nem um pouco. Ele pegou junto na rede de apoio. Uhum, muito. E foram se conhecer com 3 meses, né? Praticamente. Sim, Porque quando até o o Santi Santi foi pra casa. ir pra casa. Obviamente, eu levava umas roupinhas pra ele cheirar e tudo mais, pra ele ir se acostumando. Coisa de mãe, né? É. Mãe de pet e mãe de filho, de um e se conhecendo o outro. É. Daqui a pouco a gente volta para saber mais disso, né, gurias? Bom, e aí a gente tá falando de maternidade, de mãe especialista, mãe não especialista, né? E aí o teu desafio dessa maternidade. Outro dia eu tava ouvindo um podcast e aí era na Trip FM, muito legal até, fica a dica aí para vocês ouvirem, coisas muito interessantes. E quem foi entrevistada foi a Vera Holtz, a atriz. Uhum. Ah, sim. E lá pelas tantas ela contou que ela, de uma família grande, de muitas mulheres, quando ela era adolescente, assim, 14, 15 anos, ela subiu num banquinho em casa, quando tinha bastante gente, tipo o palco dela, e ela disse, eu gostaria de fazer uma declaração para quem quiser me ouvir. Eu declaro, a partir de agora, para que vocês saibam, que eu não serei mãe. Né? E diz que as tias se apavoraram, imagina, isso é anos 60, anos 50, né? E ela decretou que não seria mãe. Imagina naquela época, né? Hoje não tem mulher que não passe na cabeça, com todas as informações que tem, o desejo de ser mãe ou não.
Mas nos anos 80, eu acho que também não era uma coisa. Como é que foi pra ti, Cíntia, tomar a decisão de não... Uma pessoa que gosta tanto de criança, que Sempre alimenta, trabalhou. que cuida tanto da alimentação das crianças. Como foi essa tua decisão, assim, de não ser mãe? Pois é, não é uma decisão assim, né? Eu vim pensando hoje aqui, assim, eu acho que tem a ver com desejo. E eu não tinha esse desejo, né? Assim, eu não pensava assim, eu não tinha aquele sonho do casamento, de véu e grinalda na igreja. Quando eu me via mais adulta, isso já na adolescência, ali na faculdade, 17 anos, por aí, eu me via assim, viajando, construindo. Eu tinha uma vontade muito grande de me sentir muito autônoma, independente, assim. Então, eu tinha muito claro que eu queria morar sozinha por um tempo, né? Sair da casa dos meus pais e ter a minha moradia. E o meu foco era esse, assim, né? Então, eu gostava de estudar, sempre gostei, fazer línguas. E eu imaginava a minha vida assim, né? Na fase seguinte, assim, pós-adolescência. E eu acho que foi indo para esse caminho, assim, foi construindo não tinha, assim, um dilema, ser ou não ser, né? Decretaste. Não tinha aquele machadinho na cabeça, né? Isso foi desenvolvendo e a vida se deu, né? Então, não foi uma decisão, assim, foi uma construção por outros motivos, talvez, né? Sim, sim, que legal. E hoje, as pessoas te perguntavam, assim, Sim. te cobravam isso? Sim, é uma maneira direta e indireta, assim, perguntavam, né? E aí, quando vem, né, os filhos, a própria família, principalmente a família, né? E eu dizia, eu ria, porque o que a gente vai explicar, né? É complicado, assim. Eu dizia, quem sabe, né? Vamos ver como é que vai acontecer. E hoje, assim, eu vejo, passado tantos anos, às vezes as pessoas olham assim, que pena, né? Tu não teve filho. E eu penso a mesma coisa, eu não sinto pena por isso, né? Então, eu acho que foi uma construção, né? Uma construção de um tipo de vida. Claro. Talvez se eu tivesse muito forte o desejo, provavelmente eu teria tido, né? Porque eu acho que a gente vai atrás dos sonhos, né? Sim. E eu consegui realizar as coisas que eu queria, né? Eu tive, assim, essas experiências. Eu acho que isso me deu muita realização, assim, de ter o meu espaço, fazer a minha vida mais independente, né? E foi um bom momento, assim, de vida, né? Eu acho que tu foi uma mulher à frente do seu tempo, porque o teu pensamento é o pensamento atual. As mulheres falam muito sobre isso, um movimento mundial, porque eu lembro... na minha geração, assim, a Marina mais jovem, eu acho que ainda não passou por tanta essa pressão, vai me dizer, mas assim, eu me lembro de namorar um tempo e perguntar quando vai noivar, Sim. quando vai casar, e quando tem o primeiro filho, quando vem o segundo, daí se é de um sexo, quando vem a menina ou quando vem o menino. Então fica sempre uma pressão que a gente acaba social, ouvindo, né? Ouvindo tanto que aquilo vai fazendo sentido, mas não faz o menor sentido. E eu acho que hoje, não sei como é que é pra vocês, mas assim, inclusive tem um cuidado de perguntar. Eu percebo as pessoas mais cuidadosas de não invadir, assim, o espaço do outro, de fazer perguntas que são indiscretas, a não ser com o consentimento, né? Então, eu acho que a gente está avançando para isso melhor. O que vocês acham? Eu concordo, mas ainda tem a família ali, tem o pessoal, né? Que tem aquela coisa da ordem dos fatos. Sim. Eu, por exemplo, como eu já tô grávida do segundo muito rápido, eu tive a pergunta, muitas pessoas me perguntaram, foi planejado ou não? Já foi ao contrário, porque eu não dei tempo da pessoa me perguntar quando viria o segundo, sabe? Eu acho que pelo fato do meu desafio também ser diferente, né? Sim. Acho que eu acho que as pessoas não criaram expectativa que o segundo viria. Mas eu escutei já essa pergunta. E como é que é a tua expectativa de aumentar a família, assim? Como vai ser pros... O que tu imagina, assim, como o Sancho lá, que vai ficar muito enciumado também? Como é que tu vê isso? Como é que tu imagina isso, Marina? Eu acho que ele não vai ficar enciumado, até porque hoje, eu acho que ele vai continuar ter mais atenção do que o humano, né? Por todos os cuidados que ele tem. Porque o Santiago, ele faz 2 fisioterapias por dia, uma fono todos os dias, né? A fisio até final de semana, feriado, o que for. Então, ele tem uma rede, uma estrutura totalmente dele, sabe? Então, acho que isso ele não vai sentir. Eu vejo que vai ser um apoio no desenvolvimento dele. Penso que sim. Então, por exemplo, a fisio tem expectativa, né? A gente acha que lá pelos 3 anos ele deve conseguir caminhar. Só que a gente também, assim, tudo bem.
Se conseguir, se não conseguir, a gente vive cada momento, cada conquista dele. Tá tudo bem. E aí, provavelmente, o mano vai estar ali com 1 ano e meio, que também vai estar começando a caminhar. Então, um vai incentivar o outro. Acho que sim. E outra que acontece, que é muito lindo de ver, quando o humano menor descobre o humano maior, é o ídolo, né? Uhum. Então, assim, ele vai ver que ele vai seguir o rei da cocada. Então, eu acho que vai ser muito bom pros dois e pra gente também, sabe? Como família, viver uma experiência diferente. Claro que eu sei que eu vou ter desafios que normalmente os pais não têm, né? Cria igual, eu vou ter uma criação diferente. Uhum. Eu vou ter que explicar pra um por que o humano faz uma coisa e o outro não faz, sabe? Mas né? A gente Toda mãe tem que explicar, cada família é uma família, não tem padrão nisso, e é isso que tu vai descobrindo. Mas eu acho muito legal para vocês poderem ter mais um filho. E tá com toda aquela estrutura montada, já vai ir junto, né? Exato. E ela disse que o Sandy escolheu vir assim, né? Às vezes eu penso, por que escolheu também vir com vocês, né? Porque eles parecem ser tão abertos, assim, para poder acolher esse tipo de criança com né, uma necessidade mais especial. E não ter esse controle, né? Porque daqui a pouco vem, bom, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que a vida é isso, assim, deixar aberto. Porque pode se surpreender, né? Trazer... Mas isso foi uma maturidade, sabe? Porque no início eu tive muita questão de aceitação. Acho que é uma palavra que eu tenho muito, assim, sabe? Eu demorei para aceitar. Pra entender, né, que eu fui escolhida, porque eu ainda ficava naquela porquê, não é o porquê, né? Pra quê, né? Então, tipo, pô, eu tenho capacidade, né? A gente consegue. Então, eu demorei mais do que o meu marido, né? O Augusto processou antes de mim informação e a gente soube também se respeitar o momento de cada um. Que bacana. Isso foi fundamental, assim, para poder falar, para poder pensar e também, assim, não sofrer, né, por ter sido diferente. Eu poderia, daqui a pouco, sofrer porque eu não pude amamentar, porque eu não vivi tal coisa. Tá, mas esse é o meu mundo. O meu mundo é diferente. E venci essa página. Não adianta eu ficar pensando na minha cabeça, sabe? E é isso que é admirável, porque eu vejo ele é tão investido afetivamente, vocês têm uma rede de apoio enorme e assim presente mesmo. Eu tava num evento em Gramado que o Guto estava trabalhando e a Marina veio depois. Quando ele enxergou o pai, nossa, ele começou a se agitar, ele olhava assim, era um olhar apaixonado por aquele pai, daqui a pouco ele espiava para ver onde é que estava a Marina. É a coisa mais linda de se ver, ele é um guerreiro, né? Ele é maravilhoso. E ele aprendeu, assim, a conviver com muita gente na volta dele, né? Eu brinco, tem um lado bom, eu penso sempre pelo lado bom, né? Então, assim, por exemplo, eu e o Augusto, a gente fez uma viagem agora, eu fui fazer uma viagem a trabalho, e eu sabia que ia ficar tudo bem, porque ele já tem toda aquela rede de apoio na volta dele, as pessoas que ele conhece, ele não estranha. Talvez ele deve ter sentido a minha falta, mas ele já tem a rotina dele, sabe? Então, eu penso que eu também tenho que, de uma certa forma, seguir a minha. Claro. Porque é importante eu estar bem para você, pra todos. E para o casal, vocês também precisavam de um tempo, né? Que legal. E isso foi legal também, que a nossa rede de apoio, né? Tem toda a questão das técnicas que cuidam dele. Tem a Rosane, que é o nosso braço direito e esquerdo, que trabalha lá em casa e conhece toda a rotina dele. A família, né? Tanto os meus pais como os pais do Guto. As Dindas, que são as tias, que são as Tindas, como elas se intitularam. As Tindas. E todos eles entendem que cuidar do Santiago, mas nos ajudar. É uma rede de apoio pra gente. Pra gente fazer coisas que a gente sempre gostou de fazer. Que talvez nos primeiros momentos o Santiago não possa estar, mas... é importante para o casal fazer. Com certeza. É importante para eles terem aquele momento. Então, todos eles nos apoiam muito, assim. É incrível. Que bom, e até para tu poder estar aqui, né? Exato. Agora, minha sogra tá lá com ele nesse momento. Que legal. O Augusto está viajando. Então, a gente não tenta também tornar as coisas difíceis. Ai, não vou poder sair. Tá, mas calma, a gente tem rede de apoio que vão vir com o maior prazer aqui. Brincar com ele, ficar com ele. Que bacana. Tá maravilhoso, né? Mas isso tudo passa pela mãe. Uma mãe também que pode acolher a ajuda. Claro. Isso passa. Não, e o trabalho interno que tu fizesse é louvável, assim, né? De aceitação. Essa é a minha palavra-chave. Aceitação, sabe? exatamente.
E o que a gente ouviu também, que eu digo que eu me intitulo agora como santiagologista. A médica falou assim, vocês vão ter que ser especialista. Eu ia te dizer, tu virou uma especialista em genética, né? É o cromossoma X, que é Mas da mãe, mais não sei do o que que do isso, pai. acho que é de ser especialista em Santiago mesmo, né? De ler os sinais que ele vai dando, né? Exato, a gente conhece ele, sabe o que gosta, o que não gosta, como tem que ser. Quando pode se atrapalhar com a secreção, que tem vários termos, né? Tu vai aprendendo inúmeras coisas. Então eu digo, a gente é santiagologista lá em casa. E aí também ficou só na Marina e do Augusto isso. Não, nas pessoas que estão ali na volta. Né? A Rosane que tá lá todo dia, ela também é santiagologista, ela tem que saber as mesmas coisas que eu. Sim. Né? Pra gente se ajudar, pra eu poder, numa situação que eu não tiver ali, eu saber que tá tudo sob controle. Que nem eu viajei, claro que, obviamente, eu senti saudade, sabe? Os primeiros dias foram mais difíceis, né? Que tu tá longe, mas eu pensava, tá tudo bem lá. Ele tá com toda a rede de apoio dele. Eu fiz um Excel com todos os telefones, com todos os dias da semana, o que podia fazer, o que não podia, quantas pessoas podiam estar dentro de casa, fiz tudo, sabe? Tipo assim, a minha parte eu fiz, tá tudo sob controle. Ele tá no melhor lugar que ele podia estar, que é dentro de casa, bem cuidado com os equipamentos dele, sabe? Então... Que rica mami, hein, Regina? Essa guria... Não é fácil, Não assim, é, sabe? não é. Isso era uma das coisas que eu pensava, assim, né? Eu penso, para ser mãe, tem que ter esse espaço de confiança, né? E de rede. Eu imaginava muito isso, assim, se eu conseguiria, talvez, se um dia fosse mãe, né? Hoje, pensando como foi a minha vida... dar conta de tudo, porque eu acho que isso também é uma angústia hoje para as mães, né? Querem trabalhar, querem viajar, querem fazer essas coisas e têm seus filhos. Então, E na verdade... se tu não cria esse apoio, se tu não compartilha com o pai, principalmente... Isso. E muitas das vezes não tem essa possibilidade, Não né? tem. Mesmo tendo o pai, ou na casa, ou mesmo separado, a gente vê que isso gera uma angústia. Gera uma angústia e ainda existe um movimento masculino de se apropriar mais do seu papel como pai, mas ainda falta avançar muito. Fica muito para a mulher ainda. Fica pesado, né? Fica pesado. E se tu tem essa consciência, essa maturidade, eu acho que muita mulher, não sei se desistiria, mas talvez fizesse os planos de outra forma. Porque não tem filho para a vida inteira. Não tem como, não quero mais brincar disso. Claro. Não tem como, né? E a gente falando em rede de apoio, eu te vejo, Regina, muito como rede de apoio das tuas filhas. Assim. Os netos são muito apaixonados pela vovó Regina. Vovó Gigi. Vovó Gigi. É. E como que é, assim, ter netos? Realmente para mim tá sendo maravilhoso. Como eu trabalhei sempre muito com pessoas mais velhas que já eram avós, eu achava meio babão aquela coisa. Ai, neto, eu achava meio chato, às vezes, sabe, esses papos. Mas não, tu sabe que eu me cuido, assim, para não ficar tomando muito espaço, né, de falar. Mas é maravilhoso, realmente, porque a gente não tem a carga da mãe. Não tem mesmo, né? Porque na hora de fazer dormir, de dar banho, quando tá todo mundo mais cansado, é com os pais o negócio. E aí tu vai pra tua casa. Tu sabe que tem hora pra terminar, né? Tem hora pra terminar, exatamente, então, não sei, eu nem sei o que te dizer. Eu sou fanática por eles. E vocês conversam sobre... Eles batem papo contigo sobre tudo? Eles te perguntam coisas? Sim. Eu falo muito, assim, sempre que eu vejo um espaço, né? Eu tô conversando com eles, né? E aí vão surgindo, assim, interesses... por exemplo, o Vicente, mas já o Martim também, porque, né? O Vicente tem quantos anos? Tá com 9, o Martim tá com 6. Sim. Então já tá uma coisa assim, mas até porque estão trabalhando na escola do Vicente, estão trabalhando a questão das origens das famílias. Então o Martim também começa a se interessar. O menor. O menor, O papo do irmão. E o Vicente vem conversar muito comigo sobre isso. São perguntas, respostas... curtas, e de repente eu vejo que eles já estão interessados em outra coisa. Então, acho que a gente tem que calibrar, né? Calibrar as conversinhas, assim, até onde eles estão aguentando, estão assimilando. Daqui a pouco pergunta uma outra coisa, né? Então, a gente conversa muito,
Tem horas que eles não querem falar, principalmente quando voltam do colégio. Tá tudo bem? Como é que foi o colégio? Tudo bem. E E corta o assunto. corta o assunto. É uma coisa assim de... Deixa eu com a minha experiência, não tenho que estar contando, né? Todo o tempo, não me invade, não abre a minha carta. Exatamente, exatamente. Depois, passado algumas horas, vovó, tu nem sabe, não sei o quê. Entende? Então, a gente vai aprendendo, né? Não é muito diferente do que com os filhos também. Todo esse processo, assim, de guardar as suas questõezinhas. Quando quer mostrar, mostra. Quando quer falar, fala. Mas é mais leve. Exato, né? eu acho Mais que leve. essa é a coisa. Não tem aquela coisa que a gente tem que dar conta de absolutamente tudo. Da comida, dos horários. E outra, né? A gente realmente estraga eles, porque, né? Que Sim. saco! Sei. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Hoje eu peguei o Vicente, eu dei pra ele 4 barras de chocolate, porque eu sabia que eu não ia poder sair com ele pra lanche. Eu sempre saio com ele depois, segunda-feira, pra lanche, que ele gosta, ele pede. Aí hoje eu já levei 4 barrinhas que eu tinha em casa de chocolate, assim. Porque, pô... Sabe, a avó vai fazer outra coisa, tinha o nosso lanche, né, pra compensar. Claro. Adoçá-lo. Eu acho que eu vou ser uma avó bem estragadeira também. E eu acho que tem uma coisa, né, porque envelhecer não é fácil, né? Tem um monte de coisa chata, mas talvez a coisa melhor da passagem do tempo é que a gente também não briga mais tanto com o tempo. Eu não tenho netos ainda, mas eu tenho filhos de amigas que ficam muito perto de mim. E eu sirvo também como rede de apoio quando precisam. Quando as crianças chegam lá em casa, elas já sabem, assim, que tem um ritual de eu sentar no chão e a gente brincar sem pressa. E aí, quando tem esse tempo de qualidade de estar junto, que não pode ser um tempo muito, não precisa ser grande. Aí depois é mais fácil de negociar. A hora de ir embora, a hora de comer, de lavar a mão, de fazer aquelas coisas da rotina. Então, eu acho que isso... Eu fui mãe muito jovem, o meu filho mais velho tem 35 anos, eu fui mãe com 23. Então, eu tinha que dar conta. O pai também viajava muito e eu chegava em casa e eu sou toda, assim, organizada com rotina. Então, eu não tinha muito tempo de aproveitar. Mas agora eu recupero o tempo perdido com essas crianças que eu tenho perto, assim. É muito legal. Na escola também, às vezes... Tu olha, banha aquela criança com um olhar, como quem diz, tô vendo, tô te olhando mesmo. O que tu tá querendo me dizer? Isso, eles sacam. As crianças, eles são sensacionais, eles percebem. É isso aí. Eu consigo mais uma aguinha? Sim, aqui, ó. Deixa eu tomar aqui da minha. Tem. E outra coisa que eu fico pensando, assim, que ouvindo mães, né? Até esse é um espaço de... Já escutei muitas coisas e não tá fácil ser mãe nesses tempos contemporâneos com tantas receitas, né? Tem que falar tanto quando tem tantos meses, tem que movimentar tantas coisas, tem que dar de mamar. É uma coisa e as mães... Virou manual, né? Coisa manualística, né? Perde a espontaneidade. Isso mesmo. Eu acho. E aí eu vejo que as mães sofrem muito com essa coisa e eu percebo, não sei se é uma sensação que tu também tem na tua clínica e também tu, Cíntia, e também tu, se tu sente isso, Mari, mas eu acho as mães mais culpadas agora nesse mundo contemporâneo. Tu tem essa sensação? Culpadas de não estar tanto com os filhos, culpadas de não atender toda a expectativa. Tu tens essa sensação? Ou tu segue sendo uma mãe culpada? Eu tenho minhas recaídas sérias de culpa, mesmo com os filhos grandes. Pois é, eu acho que sim, mais ocupadas, muito mais ocupadas, sim, né? Eu ainda faço parte de uma geração que metade escolheu ser mãe, né? E a outra metade escolheu ser mãe, mas trabalhando. Mas assim, vamos dizer, funcionário de professora, com meio turno, né? Já teve colegas que foram para profissões mais liberais, até médica, não sei o que, mas menos assim. Eu acho que a culpa sempre existiu, né? Sempre existiu. Vai mudando
o roteiro da culpa, né? Mas eu acho que ela sempre existiu. Tem um mito, né, da perfeição, da mãe perfeita, né, que parece que acompanha, assim, a humanidade. E não é assim que as coisas funcionam. Nós somos falhos, nós somos seres humanos, né? Então, poder aceitar as nossas falhas, né? Isso foi outro trabalho que eu fiz muito com a Alicia Fernandes. Não que eu me achasse uma grande coisa, mas a culpa, ela incomoda. E é um sentimento que não agrega nada, né? Não, eu acho que assim como qualquer outro afeto, amor, ódio, a culpa faz parte, ela faz parte da formação da subjetividade, né? Porque nós somos seres também violentos, somos seres que odiamos, né? E isso nos dá culpa, porque nós odiamos justamente as nossas mães, os nossos pais, as pessoas mais íntimas são as pessoas que nós mais amamos e, consequentemente, mais odiamos também. Não é? Desde que o ódio não seja disruptivo, que aí já entraria no campo da patologia, né? Mas nós temos afetos muito violentos também. Isso gera culpa. Então, tu imagina uma mãe que tem vontade de desgoelar o nenê, né? Porque não para de chorar, porque... Não deixa dormir. Não deixa dormir. Não deixa comer. Ou o embate com o filho adolescente, né? Mas o que eu aprendi muito isso... também não foi da teoria, foi na minha experiência, é trabalhar que eu posso até entender coisas dos meus filhos, do meu neto, mas eu não preciso aceitar, né? Eu posso entender, mas ele tem que entender também que eu não aceito determinadas coisas. Isso é muito importante, né? Não, eu estou te entendendo, mas eu não concordo, eu não penso assim, eu penso diferente. E outra, eu não sou dona da verdade. Sim. Né? E isso me ajudou muito, me ajuda com os filhos, com netos, com pacientes. Não, pacientes também, né? Mas assim, no sentido de que é o que eu penso. O que eu penso não é a regra. Definitiva. Não é a regra definitiva, não é a ideia. Então, essa relativização, né, te ajuda muito a trabalhar a culpa, né? E eu gosto muito desse autor, o Winnicott, quando ele fala assim, que a culpa é o contrário da responsabilidade, né? Se tu te faz responsável pelos teus sentimentos, né, tu vai dar um jeito de lidar com aquilo. A culpa, ela enrijece. Ela dificulta a comunicação, ela fica te penitenciando a vida inteira, entende? E a responsabilidade é isso, assim, olha, eu penso diferente, eu tô entendendo o que tu tá dizendo, eu tô entendendo a tua atitude, mas eu não penso assim, eu não concordo, eu não agiria dessa forma. Isso eu acho que é uma atitude mais responsável para lidar com as coisas. Sim, é uma atitude adulta. De tu mais se madura, exato. Isso aí. É um quebra-cabeça, sabe? Eu trabalho com tantas mães que me trazem tantos sentimentos em relação à maternidade e como elas se culpam e se cobram muito quando elas imaginam uma coisa e aquela coisa não sai do jeito que elas imaginaram. Bom. E aquilo frustra e vem como uma coisa assim de não ter a possibilidade de reparação. E eu sempre falo assim que eu acho que o pior é não poder pensar sobre as coisas e achar que a gente não pode falhar como pais. Porque eu acho que quando tu tenta não falhar como pai, tu não permite que o teu filho falhe também. Então eu imagino assim, eu faço uma metáfora como se a gente tivesse dentro da gente um elástico e esse elástico espichasse, mas ele não rompesse. Então quando tu pode dizer pro teu filho assim, eu fiquei pensando naquilo que eu te disse ontem, o que eu fiz, tu me desculpa, não foi legal. Reparar, né? Ele também vai poder te dizer alguma coisa no sentido, olha, eu fiz tal coisa. Então eu acho que esse movimento... né? Mas o que ajuda muito é a gente ter as Alícias Fernandes na vida da gente, né? Foi para mim, foi muito. Eu sei, o meu Alício Fernandes, que é o meu analista, eu não teria conseguido
me reconstruir de algumas coisas, até da relação com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, de poder entender, assim, que bom, enfim, todo mundo é humano, ninguém faz pra... acordei aquele dia que eu quero ralar com a vida da minha filha ou do meu filho, é do humano. Uhum. Então, assim, essa flexibilidade de poder pensar e de acolher, mas é muito difícil, né? Uhum. Às vezes tu vai conversar com pessoas imponderáveis e aí também tu tem que buscar dentro de ti espaço. Difícil, talvez né? vou dizer uma coisa um pouco forte, mas isso que tu tá trazendo, assim, que acaba gerando culpa, né? Mas, enfim, acho até que a culpa é até interessante porque se é um afeto que dá para pensar sobre ele, né? Agora, tem situações, né, que a gente vê nas escolas, nas clínicas também, que é assim, a acusação em relação ao filho, quer dizer, ele não me obedece, ele não me isso, ele não me aquilo, né? Vamos dizer assim, uma coisa colocada na criança, no adolescente, e o progenitor, o pai, a mãe, não se dando conta, né? Vamos dizer assim, não mudando nada na sua forma de existência. E isso inclui também o excesso de trabalho, o excesso de ocupações, o excesso de não ter cabeça para poder pensar o que está se passando, né, na minha casa com esse serzinho que não é adulto, não é eu, tem outra cabeça, não parece que não cria espaço mental, né? Para aquele ser para a relação. E muitas vezes é na escola que essa criança vai manifestar alguma coisa que não está bem e ainda bem, porque aí a gente pode enxergar e chamar para ajudar essa família a pensar, né? E ora na comida, muitas vezes aparece na comida. Da comida eu vejo muito isso, assim. Acho que aquela necessidade, às vezes, de perfeição, né? Que na comida seja perfeito. E a comida, na construção, eu acho que a criança vai aprendendo como tudo, mas ela aprende experimentando, tendo o tempo dela, que não é o mesmo tempo da gente. Às vezes, a gente vê, né, crianças lá na escola que, para comer uma maçã, ela leva 6 meses, mas ela come. Em algum momento, dá o clique e ela come. E a gente percebe que tem pais que ficam mais angustiados, outros conseguem deixar esse tempo acontecer, né? As relações se fortalecerem, as experiências. Não ter tanto a angústia da mãe para que a criança coma. Eu lembro, faz muito tempo, né, Cíntia? Acho que faz mais de 20 anos, nós tínhamos uma aluna que, quando ela começou, ela não comia nada em casa. Ela só tomava praticamente as mamadeiras. Quando ela começou a explorar os alimentos, eu lembro de ela pegar o kiwi e ela amassava e passava entre os dedos. Ela experimentava a textura, a gente aguentava toda aquela sujeira, né? Aí um dia ela começou a dar uma lambidinha, daí ela começou... A introdução alimentar foi no tempo dela. Só que era de segunda a sexta, chegava no final de semana, ela se negava a comer em casa. Imagina, que desafio, assim, né? Da gente poder também acolher essa mãe e dizer... Aí a gente vai ensinando como faz lá. Só que nós lá tem essa coisa que nós somos as professoras, as educadoras, nós não somos a mãe e o pai também. Aí vem tanta coisa. Pois é, né? É que o dia a dia é mais difícil, né? Aquele 3 refeições por dia em casa, ou quando vai na casa da avó... E eu acho essa história de avó é muito, muito especial, porque é o chocolate e tá tudo bem com isso, né? Porque a lembrança que eu tive a felicidade de conhecer meus 4 avós e uma bisavó. E eu tenho lembranças, assim, afetivas de cheiros, de comida, né? O momento quando era ofertado. E também com mãe e com pai. Então, eu acho que essas boas lembranças da comida se constroem, né? Nesse dia a dia, assim. Sim. Então, às vezes... As memórias afetivas. né? O limite talvez não é muito ali. A gente tem que ter regras, mas não precisa ter um limite muito claro, assim, às vezes, né? De, rígido, não pode, assim, muito rígido, né? Mas eu acho que isso que tá dizendo para mim é uma coisa muito, muito... Passa pela intimidade. Quando tu constrói intimidade com a criança... a coisa de experimentar junto, porque às vezes as mães estão tão exaustas que elas não conseguem ir para a cozinha preparar alguma coisa. E aquilo é um momento muito especial de colocar assim a criança. Eu tenho a filha de uma amiga que vai lá, ela já sabe, quando ela tem fome, ela já diz o que ela quer, ela já sabe o que vai, como é que eu faço a mistura, ela fica desenhando e fica me observando. Porque as crianças, eles aprendem muito mais do que eles observam do que
do que a gente fica dizendo. Claro, Né? claro. E o Santi é louco pelo barulho do processador, né, Mari? Sim, ele adora liquidificador, essas coisas. E o Santi tem um porém aí, né? Eu tô ouvindo vocês falar sobre a questão da alimentação, porque o Santiago, a alimentação principal dele é via gastro hoje. Por causa da dificuldade da deglutição. Mas a gente trabalha muito isso, de pegar o alimento, dele começar a colocar na boca sozinho, que é uma coisa que não é tão intuitiva pra ele. Mas ele já começou a fazer isso, já botou até alface na boca, sabe? Então, é diferente, mas Sim. tem a ver, né, com o processo. Ele conhece os alimentos já. Ele né? Vai conhece. A textura, o Exato. cheiro. Ele conhece. Porque a gente né? sabe que é importante pra ele. Quando chegar a poder hora que ele mastigar. conseguir deglutir Deglutir. melhor, ter mais volume, ele já conhece o gostinho. Uhum. Ele já gosta do kiwi, ele gosta da banana, e Legal isso. assim vai indo. Mas eu também entendo que o processo dele é diferente. Eu não posso forçar ele a comer, né? Tem outras questões por trás. Aí vem de novo o santiagologista, né? Eu sei que daqui a pouco a gente forçar uma alimentação, ele pode broncoaspirar o alimento, tarará. Então, tudo no seu tempo, conforme a fono vai dizendo que ele tá apto a tal coisa. Agora ele começou com um copinho tomar água, né? Que é tipo uma madeirinha. Então, ele já pode fazer isso. E Mari, eu acho que, não sei, aí a Regina me complementa, né? Mas eu acho que a coisa mais importante para pais com um filho, assim, como o Santi, com tantas coisas que ele vem superando e conquistando, é você sempre ter o benefício da dúvida. Uhum. Porque as crianças sempre surpreendem. Ah, Olha, eu já tivemos crianças, assim, que tinham um diagnóstico de não caminhar, um diagnóstico de não comer sozinha. E a gente vê, eles voam. sim, E sim. é muito sim. bacana, assim, poder... Eu não crio expectativas, acho que talvez para não me frustrar, mas eu acho que a gente consegue celebrar muito cada conquista dele, sabe? E fazer a nossa parte para aquilo aconteça, que é o que eu digo, o nosso foco é dar qualidade de vida para o Santiago, né? Então, acho que é bem isso, ele nos surpreende muito a cada dia. Sim. Pequenos gestos, né? É incrível. Então, é uma maturidade, uma aceitação muito grande, né? A gente estava falando sobre psicóloga e também reiterar, assim, que isso foi muito importante para nós. A gente teve um acompanhamento desde a UTI. Então, dentro da UTI do hospital, tinha uma psicóloga, né? E tu poderia fazer o uso ou não, né? Não é uma coisa forçada, obviamente. E a gente ali na primeira semana, a gente estava numa nuvem, a gente pensou, a gente precisa. Foi um comum acordo, sabe? Vai ser importante para nós. E foi muito importante. A gente já fazia acompanhamento fora, continua fazendo, mas naquele momento foi fundamental. Mari, e vocês formaram uma rede com pessoas do Brasil, do mundo, que vocês trocam com outros pais que têm... Vocês conhecem outros pais que têm os filhos com isso? Com a miopatia do Com a Santi, miopatia do sim. Santi. A gente tem um grupo, daí foi indo assim, primeiro conectou por Instagram, né? Porque também a gente optou por, quando eu soube do diagnóstico do Santiago, claro, a gente processou um pouco ali a informação, mas a gente optou por divulgar, não guardar só para nós. E isso foi muito bom no momento que a gente postou, porque alívio, a gente se conectou, sabe? Compartilhar. Teve uma outra mãe, não é a mesma miopatia, era outro tipo, mas era uma miopatia que ela nos deu uma aula, assim, de umas 2 horas no telefone, nos falando, nos contando. E a gente foi entendendo que naquele primeiro momento a gente pensou, a gente tem que achar a cura. Tá, não, mas calma, não é bem assim. Daí a gente foi vendo, sabe? O que pode, o que vai conquistando, o que eu vou precisar para qualidade de vida, para isso, para aquilo. Então, foi isso, assim, ali começou a rede, a gente conheceu daí pessoas que tinham o tipo de miopatia, até que chegamos a um grupo de WhatsApp que tem pais tanto no Brasil como fora, tem pais nos Estados Unidos, em outros lugares, no mesmo que são brasileiros, né, a maioria. E aí tem essa universidade que consolida os registros, então tu pode fazer uma comunicação através deles, e eles mandam reportes mensais, se eu não me engano, ou bimensais, De pesquisa. de pesquisas, Olha. dos registros, como está sendo, Sim. etc. Então, a gente também fala que a gente tenta divulgar cada vez mais, né, a universidade, a pesquisa, para que as pessoas se registrem, né, para que saibam que existe. Sim. E nós descobrimos, agora só a curiosidade, nisso tudo foi por causa de um podcast que o Guto participou e ele falou sobre a miopatia do Santiago. Uma mãe nos procurou
que tem um menino que tem uma miopatia. E aí, conversando por WhatsApp, né? Porque normalmente a mãe conversa com a mãe no primeiro momento, né? Eu tenho o caso do pai que é muito ativo, muito comunicativo. Então, ele já entra junto na história. Mas a gente começou a conversar com ela. Ela disse, eu acho que a que o meu filho tem é igual ao do Santiago. E ela me mandou o exame e era exatamente igual. Olha. E nós achávamos que o Santiago era o único no Brasil, porque na USP não tinha nenhum registro. Então, Ela o não filho sabia. dela... Não, o filho dela não estava nesse registro. Ele já tem 9 anos. Olha só, que E coisa. aí, a gente se conectou, sabe? Só que é muito bom, porque tu troca informações, mas o meu pensamento como mãe, assim, eu tento... O primeiro momento foi a gente se acolher, as duas mães, né? Conversar sobre os seus filhos, como tá sendo pra ti, etc. Mas eu não cheguei perguntando, o teu filho caminhou com quantos anos? O teu filho fez tal coisa? Sim, Porque é difícil, sim, porque não é sim. porque uma criança fez que o meu vai fazer igual, né? Sim, cada um, né? Cada situação é uma situação. Sim. Daqui a pouco um teve um estímulo diferente, teve um... O meio, né? A família, tudo então, interfere. Isso eu aprendi até numa dessas conversas, que é isso, assim, o primeiro momento é o acolhimento, começar a trocar ideias que foram boas pra mim, que daqui a pouco pode ser pra ti, mas não buscar entender como vai ser pro meu filho. Porque eu também tive essa aflição no primeiro momento. Como que vai ser? O que ele vai fazer? O que ele não vai fazer? E daí depois tá bom, tudo que vier, a gente vai celebrar, vai conquistar, a gente já é cantar muito parabéns. feliz. E cantar parabéns Cantar todos parabéns os dias. todos os dias. Que bacana. Sim, aí virou um movimento, porque liga a sogra, ou liga os avós, né, por WhatsApp pra participar do parabéns. Todo Se dia. alguém tá lá em casa perto do horário, não, agora eu vou esperar dar o parabéns pra Ai, eu ir embora. que amor. É um evento. E ele, Que bacana. Ele adora, ele fica olhando todo mundo. Olha. Só que depois que termina, ele bate palma. Primeiro ele observa, sorri, sabe? Mas ele já sabe o ritual. E eu acho que ele já entendeu que depois desse ritual é o sono. Dá uma questão de meia hora no máximo, ele deu. Ele hora vai do dormir. sono dele. Que... Mas, meninas, a gente vai ter que encerrar esse papo maravilhoso. Vocês gostaram? Eu gostei, eu só queria dar um último Claro! pitaco, ouvindo a questão do respeito, né? O respeito pelo desenvolvimento em relação aos avós e os filhos. No meu caso, as filhas, genros, tudo, né? Quando eu digo assim, que eu pego doce, chocolate e tal, e não é bem assim, vamos dizer assim. Não avançar o sinal, né? Então, a minha filha mais velha, principalmente, porque a pequenininha ainda é muito pequenininha, né? Mãe, né, ele tá muito gordinho. Já viu que não dá para comer tanta porcaria. Então, é assim. Então, quando tu for dar, é assim, entende? Respeito. É o respeito. Sim. E aí, claro que os netos, né, não estão sabendo de conversa nenhuma, até estão sabendo, vó, não sei o quê, né? Não, a mãe disse que não pode, Sim. que o teu lanche vai ter que ser isso, por aquilo. Eu acho que isso é muito importante, senão fica essa ideia assim que os avós De são meio dupla linguagem. são meio louquinhos, que pode sim. tudo, né? Mas eu acho que pode respeitar a mãe, né? A filha. Não Tá tem, junto, eu acho que isso. tem que respeitar. Sim, sim. Tem que, tu pode brigar com a tua filha, mas que absurdo, não sei o que. Isso é uma coisa. Aham. Agora, se a decisão é essa, a decisão é essa. Seja com comida, seja com o que for, né? Sim, Isso eu acho assim, muito. É a história de não ler a carta, né? É isso aí. Tudo É o tá em torno dessa respeito, carta aqui, nesse respeito. pó de mãe. ó. É isso aí, tudo a ver. Que legal. Tá, então vocês curtiram. Muito legal. Que coisa Diferente, boa. um espaço diferente. Então tá, nós vamos encerrar o episódio 4. Daqui a pouquinho vai ao ar. Muito obrigada por Vamos terem ganhar vindo, o gente. Oscar de podcast. Claro que vão, tava muito bom. Adorei também, gurias. Muito obrigada. E até a próxima. Tá, Até a próxima. Obrigada. Obrigada.